Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes, e os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8, também os que estão lá em Porto Rico, já bem cedinho reunidos, orando a Deus e meditando, e entrando nesta dimensão, e assim estar preparados para receber as suas bênçãos, sua palavra, porque tudo vem pela palavra. É o canal no qual Deus abençoa seu povo, o canal pelo qual Deus abençoa seu povo sempre é a palavra. Pela palavra foram criados, foram feitas todas as coisas. E é pela palavra que a nossa transformação será efetuada. Ou seja, tudo que nesse tempo final estaremos recebendo será por meio da palavra. A palavra tem poder. A palavra é tudo. Quando você tem uma meta, primeiro você pensa, depois você fala, e aí vem essa palavra com esse poder, e então é efetuado isso que você pensou e depois falou, e depois é realizado. Ou seja, coloca em ação, põe em ação. Porque de que adianta deixar em um pensamento e não expressar? Por isso, quando foi dito a irmã Hatirai, peça o que queira, ela então tinha que primeiro o Espírito de Deus que estava nela, porque ela era uma crente na mensagem. Ou é uma crente, mas falando em termos de que ela já não está mais conosco nesta dimensão. E vejam aí, Deus colocou em sua alma, em seu coração, esse sentir, o qual era a perfeita vontade de Deus. Não deixou, não permitiu que os sentimentos desse mundo, nem os 5 sentidos do Espírito, nem os 5 sentidos do corpo, fosse por cima do sentido da alma, que é a fé. Onde está o livre-arbítrio? E lá ela usou esse livre-arbítrio na perfeita vontade de Deus. Quando você usa o seu livre-arbítrio na perfeita vontade de Deus, a palavra que você fala, Deus está obrigado a respaldá-la, porque é conforme a vontade de Deus. E aí você sempre vai seguro. Você sempre irá seguro quando você usa bem esse livre-arbítrio. E ela usou esse livre-arbítrio para o bem, conforme a perfeita vontade de Deus, e veio a ser um pensamento e depois uma expressão. E qual foi o resultado? Que os meninos vieram correndo. O sentimento dela foi transmitido a eles. Com certeza, ela estava nervosa, não sabia o que pedir e dizia, o que eu peço, não sabia o que pedir. E sempre tem um tempo que Deus dá a você e a mim para tomar a melhor decisão. Nesse tempo, aproveite, medite e veja se é conforme a palavra. Olha na palavra. Essa decisão que eu vou tomar, Senhor, é do teu agrado? E procura na palavra. Procura o efeito que teve em tempos passados. Se é que isso aconteceu nos tempos passados, e qual foi o efeito lá? Olha na palavra e fala, espera aí, aqui eu não vou escolher isso aqui, porque pode causar isto. E aí medita. E aí é que o livre-arbítrio está funcionando nesse tempo. E depois passa ao Espírito e depois fala com o sentido da fala e automaticamente vai produzir algo. E se pensou, sentiu e pensou e falou, conforme a perfeita vontade de Deus, isso vai ser assim, diz o Senhor. Então você já vem a ter em si, ou assim diz o Senhor. Mas se não for conforme a perfeita vontade de Deus, jamais vai ser o assim diz o Senhor. Deus não vai respaldar. Agora, por um lado, vemos que Deus respalda a sua perfeita vontade.
Agora, quem respaldaria esse outro que não é a perfeita vontade de Deus? O inimigo de Deus, o diabo. Então você está sendo um instrumento do diabo para seus propósitos. E venha ser um embaixador da quinta dimensão. Porque tudo da quinta dimensão tem que se manifestar nessa terra, assim como o da sexta e sétima dimensão se manifesta aqui na terra. Quinta dimensão também se manifesta como? Através de seres humanos. Assim que temos que primeiro pensar, meditar, usar esse livre-arbítrio para ser instrumentos da dimensão de Deus, da dimensão das teofanias. E assim você poderá dizer, eu sou um embaixador da dimensão de Deus. E não dizer, olha, eu termino de ser um instrumento da quinta dimensão. Isso é bom que você sempre esteja meditando em Deus, em suas ações, porque as suas ações vão depender do lugar que você está refletindo, representando. Agora, tudo que Deus ia realizar nesse tempo, sempre Ele realizou, como em outros tempos, por meio de seres humanos. Nós somos os seus agentes, somos os seus representantes nesta terra, onde por meio de cada um de nós, Deus está cumprindo um programa. E esse programa não tem quem mude. E o que atrever a mudá-lo, ou tentar mudar o programa que Deus já tem, aí vamos receber consequências. O que aconteceu com Moisés quando mudou o programa da Bíblia, como o irmão Branham diz? Ele rompeu o programa divino. O que custou a ele? Não entrar na terra prometida. Vê? Aí está um exemplo. Quando você vai fazer algo, isso romperá o programa divino? Causará dano à obra? Ou não será conforme a tua vontade? Então, melhor aí, detenha. Não faça. E ao mudar o programa divino, vejam, esse ato lá de Moisés, tipo e figura de uma crucificação, que nesse tempo não teria uma segunda crucificação, porque com uma é suficiente. Essa crucificação perfeita, esse sacrifício perfeito que teve ali na primeira vinda do Senhor. E já seria no campo espiritual. Mas vejam, chegou a um grau tão marcado que essas duas oliveiras são matadas, são mortas. Sempre termina com morte, vê? Lá ele fez um ato de morte, para a morte. Cada ação de cada um de nós, sempre temos que fazê-las para um ato de vida. Como a irmã Hati Rai fez, aquele ato foi para a vida. Não foi para benefício dela, nem da irmã dela e de ninguém. Não, o ato foi para benefício de uns rapazinhos, seus filhos, que estavam no mundo, estavam mortos espiritualmente. E o que ela fez? Trouxe a vida, os trouxe a vida com a sua ação, com a sua palavra, trouxe a vida esses meninos, aqueles meninos, e os veremos, e eles vão dar testemunho para nós de como era e depois como se tornaram depois da palavra falada da mãe deles. Agora, tudo que Deus está realizando tem um começo. Nesse tempo tem um começo e um final. Como foi em sua primeira vinda. Em sua primeira vinda teve um começo, seu nascimento. Lá nasceu em Belém da Judeia aquele corpinho e teve um final. Na cruz. Ou seja, o sétimo selo na sua primeira vinda, ou vemos começando quando nasceu, depois vemos ele terminando ali na cruz. E assim o reverendo William Branham disse que é o sétimo selo, em sua segunda vinda tem um começo e tem um final. E o começo, e se lá o começo foi um nascimento, então o final tem que ser igual. Lá foi morte, aqui vejam, morte, mas foi por um tipo de figura que Moisés colocou lá. Agora você poderá dizer, mas aqui a Sagrada Escritura, no livro do Apocalipse,
ali nos fala de que os matará. A besta os matará. Lembram, recordem que João foi transportado ao dia do Senhor. Foi transportado a esse tempo. E porquanto já tinha sido colocado esse tipo de figura, ele viu o que no futuro aconteceria com esse último instrumento. Ou seja, ele viu o efeito do que Moisés fez, ele viu no final. E por isso está escrito. Agora, de cada um de nós, ele também sabe o nosso futuro. Agora, tudo que ele ia escrever, ele falou, eu ia escrever. E veja, do único que ele escreveu foi de uns detalhes de porque falando geral das promessas que os escolhidos têm nesse tempo, falou de uma forma geral. Regozijemo-nos e alegremos-nos porque entramos às bodas, e fala de sobe aqui, de um chamado. Vê, como grupo, mas como indivíduo falou somente de certos detalhes. Um anjo com a voz de trombeta, com o evangelho do reino, pregando aos moradores da terra. Fala no Apocalipse 11 da morte dessas duas oliveiras, deste ministério, certos detalhes de um indivíduo. Mas quando ele foi proibido de escrever, espera, não escreva, ele ia escrever. Imagina no livro do Apocalipse, então, não teria fim. Ele ia escrever de cada um de vocês. E aí seria visto tudo o que você faria nesse tempo. Quem o entregaria, quem se concordaria para entregar a palavra, quem estaria braço a braço com ele, quem sairia da mensagem, ele escreveria tudo. Ele não disse, deixa passar porque vão tropeçar com isso. Tanto com o mensageiro como com o grupo, ia começar a apontar e dizer, você é desse grupo, e você é deste grupo. Essa escritura cabe perfeitamente a você, corresponde a você. E ia dar muitos detalhes claros, demasiadamente, que ia corresponder a esse tempo final. E você ia entender que era para esse tempo. Mas isso foi dito a ele, não escreva. Eu revelarei naquele dia quando tenha necessidade de saber o que tudo o que está acontecendo nesse tempo. Agora é que está sendo revelado. E é a palavra, a mensagem do Evangelho do Reino, que está revelando todos esses mistérios, tudo que está entre linhas. E aí vemos como é que ele disse no livro de Citas, que esse anjo é o que faz essa separação, essa segregação. Por isso esse trabalho desse anjo é nesse tempo final que estaria sendo realizado, porque é o que tem os ministérios de Moisés e Elias para fazer essa separação, essa segregação. Diz, e ninguém poderá fazer senão o anjo. Ou seja, um só. Ninguém poderá dizer, você pertence a isso, você pertence a estes, porque fizeste isto e aquilo. Não. O único que pode fazer é o anjo. Ele é o que sabe dizer o que é certo e o que é errado. Quem está correto e quem está errado. Não pode vir uma pessoa e dizer, não, isso que está acontecendo aí, isso não é assim. Você tem os ministérios de Moisés e Elias? Não, então cale a boca. Então você não está autorizado a falar se isso está bem ou está mal. Você está autorizado a calar a boca. A isso sim. E Deus respalda a prudência, ou ficar caladinho. Lá em Porto Rico dizem, calado eu fico mais bonito. Eu não sei se aqui também. Então aqui somos bonitos também. Ou seja, é um ditado lá em Porto Rico, mas veja. Como os anjos são os que fazem essa separação, essa segregação. Agora, vejam no princípio do sétimo selo, lá na primeira vinda do Senhor, foi quando nasceu, e veja o que ele nos disse. Agora, se foi quando nasceu, tem um lugar que eu não li para vocês ontem, onde ele nos disse que, irmão Bran, quando estava citando essa página 119 do parágrafo 1058, ele disse que eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Agora, aí tem um lugarzinho que ele disse,
que fala em pondo nosso olhar no céu, ele fazendo referência a isso, disse, não morrerei de velho, não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. A não ser que seja por um acidente, um tiro, alguma coisa que me tire a vida. Mas de morte natural, ou pela idade, disse, não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. E irmão, ele disse, ou seja, sem que esteja aquele ao qual ele está preparando o caminho. Sem que esteja aquele ao qual ele está preparando o caminho. Ou seja, que ainda, para esse tempo, para aquele tempo, ainda não estava em carne humana esse personagem ao qual ele lhe estava preparando o caminho. Por isso, em algumas mensagens, ele dizia, creio que foi em 92, disse, já levamos 18 anos do começo do sétimo selo. E nos falava aí, então teria que ir a 74 e por obrigação teríamos que ver quem nasceu nesse ano, naquele ano. E em um dos que nasceu nesse ano é que Deus estaria cumprindo a segunda vinda do Senhor, o sétimo selo. E alguém poderá dizer, olha, isso é forte. Mas isso é o que a Sagrada Escritura diz, isso é o que o reverendo William Branham diz, que seria igual à primeira vinda do Senhor. O começo seria um nascimento, porque para começar tem que nascer, tem que crescer e tem que chegar a certa idade para cumprir esse programa, essa profecia que foi falada pelo reverendo William Branham. Vejam na mensagem que nos diz, vamos ver se encontraremos aqui essa partezinha. A mente que tenha sabedoria. Aí nos diz, isso foi em 2003. Vamos ver aqui, para não ler tudo, vejam. Diz assim, está lendo o livro Os Selos, na página 464 e 465 diz, no final desse sétimo selo é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo. E diz, o fim. Agora, sendo que o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, então terá um princípio e um fim. Como a primeira vinda de Cristo teve um princípio, nascendo através da Virgem Maria em Belém da Judeia. Ali começou. Quando foi gerado, ali foi o princípio e nasceu. Quando foi gerado. Agora tem 9 meses que está nesse tempo que não podemos pular. Ele vai dentro desse começo, não deixe passar isso. Tem 9 meses que tem que colocá-los dentro. Agora, no livro das 70 semanas de Daniel, ele disse que não ia falhar nem por um minuto. Ou seja, que todo o tempo desse sétimo selo tem que considerar em tudo. Agora, se é desde que foi gerado, o princípio foi desde que foi gerado, então tem que pegar desde aí. Foi um tempo em que em Porto Rico, lá é tempo de temporada de furacão. O inimigo sempre tentando colocar estorvo no programa que ele está realizando. Lá também, desde a década de 60, de 70, 71, 72, 73, ficou mais marcado esse tempo que estavam fazendo umas experiências e eles esterilizavam as mulheres porque era mais em conta falhar um dia. Está na internet e tudo. Para as empresas falhar um dia para se esterilizarem e não ter que lhes dar maternidade, folga pela maternidade por vários meses e não trabalhar, então seria
mais de lucro para a empresa. As mulheres são mais trabalhadoras. Ela lança o pé na frente do homem. Quem madruga mais? As mulheres. Você está roncando na cama ainda e ela chega aí com a xícara de café e fala, levanta. Eu não estou dizendo que são preguiçosos, porque trabalhamos forte e às vezes cansa muito, mas elas são as que, mesmo que deitam tarde, levantam cedo. E se tem criança para enviar à escola, aí mais ainda. E se tem 2 crianças para enviar à escola, tem que preparar as 2 crianças e mais a criançona também, o crianção também, porque pela manhã se torna uma criança também, vem arrastando o pé, e em vez de ajudar, atrapalha, porque começa a jogar tudo para o lado. Mas nós damos uma mão a ela, porque as mães, as mulheres, têm uma posição muito importante nesse tempo final. E se você tem uma esposa ou uma filha, uma mulher no seu lar, valorize ela, porque isso é maior que Deus te deu depois da salvação. Depois da salvação, o próximo maior que Deus te dá é uma esposa, uma companheira. Não a trate como um trapo, como qualquer coisa. Valorize a mulher. A mulher foi feita para ser honrada e para ser tratada como um vaso frágil, porque vai prestar contas pela sua esposa, goste ou não goste. E isso nesse tempo final é muito, porém que muito importante. Tipo e figura da esposa, noiva de Cristo. Aqui ele continua dizendo. Ali começou o quê? Começou a primeira vinda do Senhor, o 7º selo. Quando foi gerado. Aí foi o princípio e nasceu. Tudo isso foi o princípio. Tudo isso foi o início quando? Quando foi gerado e quando nasceu. Tudo isso, esse tempo todo foi o início. Teve um tempo. E o fim, quando morreu na cruz do Calvário. E depois, 40 dias depois, ascendeu ao céu. E aí, na terra, terminou a primeira vinda de Cristo. E já se foi. E o 7º selo, vamos ver se tem um princípio e um fim. Porque aqui nos falou do fim do 7º selo. Página 472. Depois continuaremos com a página 464. 474. A 472 diz, observa a mensagem do tempo do fim, esse selo. Agora, a mensagem do tempo do fim é o quê? O 7º selo. A mensagem do tempo do fim é a mensagem da segunda vinda de Cristo. E a mensagem da segunda vinda de Cristo é a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Observa bem a mensagem do tempo do fim, esse selo. Ele nos revelou 6 selos, mas não fala nada do 7º. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Agora, quando o 7º selo começar, será algo secreto. Vem o começo do 7º selo. No final desse 7º selo é o fim da era da igreja, é o fim do 7º selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e até mesmo é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso está contido no 7º selo. E continua falando a respeito do 7º selo, como um foguete que é lançado e explode no ar e faz umas explosões e assim por diante. Ou seja, que o 7º selo terá certas manifestações grandes, como explosões, e coisas acontecerão, ou seja, etapas. Ou seja, que o 7º selo estarão vendo, realizando certas etapas, certas fases, até onde chega a essa parte culminante que o reverendo William Branham viu. Essa é a última fase. Agora já sabemos qual é a última fase, porque depois de tudo isso, desta manifestação, o próximo é ressurreição, transformação e rapto. Ou seja, em um período de tempo também. Pois o tempo que sabemos, vamos dizer, desde o final do milênio para trás, teremos 1000 anos, teremos 3 anos e meio da grande tribulação, temos 30 a 40 dias. E tem um tempo que já sabemos. Agora, para onde vai esse tempo?
desde onde estamos agora, aonde começa? Agora, se soubermos o tempo que começaria a grande tribulação, então saberíamos exatamente o dia que estamos vivendo. Quanto tempo falta. Mas isso, nós não estamos baseados no tempo. Pode faltar um segundo, como pode faltar um mês, ou meses, ou um ano, ou vários anos. Não sabemos. Mas isto está aí. Agora, deste conhecimento, nós não podemos basear nossa fé nesse dia que vai acontecer. Baseemos nossa fé na promessa de que seremos transformados. O dia que Deus escolheu para isso é esse. Agora, ele disse, olha como se move, ele disse, a ressurreição poderá começar muito antes do que nós imaginamos. E que esteja em nosso meio e não perceberemos. Olha, e essas pessoas são novas. Olha aquele outro. Olha esse outro jovem lá. E aquele por lá. Podem estar em nosso meio e não perceberemos. E começa a cumprir essa promessa. Vejam como se move a ressurreição. Agora, até mesmo antes disto, e já estamos tendo outro tempo mais, vão estar, ele disse, que o irmão Branham e esse anjo desceram. Ou seja, desde quando terão descido? Ou desde quando desceria? Ou desde quando descerão? Uma dessas estaria cumprindo. E que o povo já teria em seu meio uma visita angelical. E não saber. E estão ali como tipo e figura desta investigação de juízo que teve em Sodoma e Gomorra. E até aí. E vamos deixar. Termino de falar algo muito importante. Ou seja, diz etapas, ou seja, etapa. É como lançar um foguete ao ar. Esse foguete faz uma explosão aqui perto e depois mais alto faz outra explosão e de lá saem 5 estrelas. Uma dessas 5 explode e dali saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode e dali saem outras 5 estrelas. E depois desaparece gradativamente. Assim é o 7º selo. Agora, Elohim não desceu em seguida para ver, desceu a Sodoma e Gomorra, fala que ele mesmo desceu, mas lá estiveram os ministérios de Moisés e Elias, representados no arcanjo Gabriel e arcanjo Miguel. Disse que depois Elohim desceu. Tudo isso nos mostra que esse ministério teria o ministério de Elohim, de Gabriel e de Miguel, que são os ministérios do Filho do Homem. Aí está o Filho do Homem, o Senhor, ministério de Jesus, com seus anjos. Os ministérios de Moisés e Elias, tipo e figura dos ministérios que estão no céu, Gabriel e Miguel, que estão diante da presença de Deus. Agora, esses ministérios, vejam, estariam sendo operados por esse mensageiro. Agora, como Deus estaria cumprindo tudo e desenvolvendo, já vemos um pouquinho que o reverendo William Branham nos abriu, porque ele, quando ele disse, o anjo e eu descemos ali, diz, eu escutei, eu vi, e o que foi falado estará no meio seio. E um humano nesse mundo nunca, jamais saberá. Agora, se ele esteve ali e escutou tudo e viu tudo, viu até o nome, procurou, o anjo disse, lembra do nome que você procurava? Certamente a primeira coisa que fez foi, vamos ver como se chama esse que está ministrando aqui. Porque tem que ser um homem que esteja vivo, no qual em uma
uma plaquinha em uma madeira, ou em uma laminazinha, tem o nome colocado aí em cima. E isso, até pela lógica, você vai no consultório de um médico, e qual nome vai estar colocado aí? O nome do médico. Não vai estar o nome de outra pessoa. E menos se essa pessoa já partiu. Está colocado o nome do que está aí nesse consultório. Nesse lugar do médico. E assim, nessa grande carpa catedral, Deus tem um escritório, um consultório, por onde passam as pessoas, os pacientes, passam aí por sua cura. E nem todos passariam por aí por causa de uma enfermidade, de uma perna, de um braço, de um olho, de um ouvido, ou de uma enfermidade assim, senão que também passam por esse lugar por alguma enfermidade espiritual. Ou seja, é um consultório que abrange desde o divino até o terrenal, o físico. Aí é um só escritório, um só consultório com um médico clínico geral. Não se especializa somente em uma coisa, mas em tudo que corresponde ao ser humano: alma, espírito e corpo. E que doutor, qual médico nessa terra pode dar isso a você? Nenhum. Mas vamos ao médico? Claro que sim. Que se nos doer um dente, ou tivermos febre, ou se nos cortarmos, para nos curar alguma ferida e nos dar remédio para alguma dor, então utilizamos o que Deus permitiu ter no meio da raça humana, que são os médicos. Que Deus abençoe os médicos e os ajude a fazer o máximo pelos seus pacientes. Porque vejam, esse sentir do grande médico divino, veja como Deus coloca também na terra, nos médicos, e fazem esse trabalho de dar remédio aos pacientes. Eles podem chegar até certo lugar, mas eles sabem que a cura vem de Deus. E eles, mesmo que talvez não creia como nós cremos, mas por dentro sabem que tem algo divino envolvido na medicina. Porque vejam, no final, aí vemos o médico dos médicos curando, dando cura em todos os aspectos. E ali vemos, cumprindo o que o reverendo William Branham disse, tem tanta necessidade na Terra hoje. Você sabe que quando acontece desastre, ou situações como aconteceu na pandemia, os hospitais não venciam. Aqui em Porto Rico, lá em Porto Rico, as máquinas ficavam até fora. Não tinham onde colocar pessoas. E tudo isso é apenas um pouquinho do que estaria acontecendo gradativamente. Imagina terremoto, imagina maremotos, imagina meteoritos caindo também. Quando ele fala de coisas que caem, em um lugar fala satélites que sairão de órbita, e um aparelho desse que cair com a velocidade de lá, mesmo que possa sumir cimento abaixo, mas o dano é grande. Ou seja, que muitas coisas estariam acontecendo, até mesmo enfermidades que a medicina não teria controle e não teria onde ir. E por que a fila é tão longa? Vocês imaginam quantos hospitais, não podendo curar alguma enfermidade, começam a falar: lá em tal lugar estão curando, mas é que a condição é tratada somente aqui. Olha, vai para lá, porque lá estão tratando qualquer enfermidade. Assim que levam lá, mas é que está me faltando uma perna, não importa, lá te dão uma perna também, mas é que está me faltando olho, vai, que vão colocar em você uma prótese? Não, você vai sair vendo com seu próprio olho. Como é isso? Vamos para lá? Vai ser assim. Vai continuar divulgando, comentando: meu filho está com um demônio por dentro e ninguém o controla. Estão dando remédio para controlar ele, porque é a única forma de ser controlado, e acabou o remédio. Leva ele lá.
Leva lá porque vão te dar o remédio para que termine essa convulsão para sempre. Como uma medicina eterna? Não, é uma cura eterna. Ou seja, não haverá limitações no que Deus estaria realizando. Agora, não está tendo cura em cada um de nós sem limitações também. Você procure, sempre temos falado, você procure como você era antes. Vamos dizer, começando desde ontem, porque alguém poderá ter mudado ontem alguma coisa, e mais, há 5 anos atrás, ou 3 anos atrás. Você não é o mesmo. Você foi curado de todas essas enfermidades que, para ir diante de Deus, não estava bem. E hoje você está aqui e os de vários lugares glorificando a Deus, agradecidos a Ele por sua cura. Agora, quanto mais, quando Ele nos dê esse corpo eterno glorificado, que é uma cura total, aí esse grande médico divino tinha esse remédio que estava nos dando dia após dia na porção correspondente para chegar à perfeição, a esse corpo eterno glorificado, a essa cura total. Assim que vemos assim rapidamente, porque logo vamos entrar para a parte da atividade. Vamos parar aqui, tinha um montão aqui para falar, mas vamos parar aqui. E agradecemos ao Senhor por suas bênçãos e pelo que Ele fez nesse tempo final a favor de cada um de nós. E que nesse tempo final você esteja presente, dizendo: Senhor, eu estou aqui presente nesta obra de reclamação. Escutei esse chamado e aqui estou. Como subiram à era da pedra angular, crendo no sétimo selo, crendo em sua vinda. Porque sua vinda é a que Ele prometeu que seria realizada nesse tempo, e você o ha recebido com toda a sua alma, com todo o seu coração, porque sua segunda vinda é para aqueles que o estavam esperando, para aqueles que serão transformados. Se a pessoa não seria transformada e não o estava esperando, então não escutará. Mas o que é de Deus, ouve a voz de Deus. Que Deus os abençoe e Deus os guarde. Hoje, sábado, 10 de janeiro deste ano 2026. Até dentro de 1 hora, mais ou menos, que estaremos novamente com vocês. Deus os abençoe e os guarde a todos. Até agorinha. Deus te abençoe, André. Deus te abençoe, André. E vamos estar começando em 1 hora, mais ou menos, no horário de Porto Rico. Começaremos um pouquinho antes, uns 20 minutos, com alguma escritura, com os cânticos, e depois deixaremos a Porto Rico. Ontem teve um pouquinho de delay na transmissão, e já tinham começado lá, mas o delay, teve o delay quando o irmão, e também o irmão William Pérez passou um pouquinho à frente. Billy é como eu, que ao que viemos, viemos. Mas começou um pocão antes. Como Abraão tinha passado, e ele não estava atento ao delay, e apontaram a câmera para Porto Rico e falou: bom, então já passaram à frente, já vão embora. Mas o nosso irmão Bré já tinha ido à frente, e eu peço desculpa, que isso foi porque teve esse delay no satélite com a internet. Está transmitindo pelo satélite, mas lá tem mais delay pelo satélite do que pela internet. Assim que até que o sinal subiu e desceu, Billy já estava falando a tempo. Agora, lá sabem como consertar isso para manter isso bem enquadradinho. É como quando falamos, amamos essa terceira etapa. Como tudo vai surgindo, e como estamos em família, vamos falando e conversando assim em família, e corrigindo tudo que em todas as áreas sempre tem algum detalhe, mas Deus sabe a nossa alma e nosso coração, que fazemos para o bem da sua obra, e que qualquer coisa a corrigiremos e seguiremos adiante.
e nos ajudamos uns aos outros, porque essa é a meta divina, chegar à meta dele, do Pai, a nossa transformação. Assim que todos sempre bem unidos, como um grupo de crentes unidos, um só corpo, chegaremos à meta. Com lutas, com situações, dificuldade, mas as venceremos todas, porque chegamos a esse tempo é para vencer. Temos nascido para vencer e chegaremos vencendo. Ninguém chegará sem vencer. Todos chegaremos vencendo. Assim que adiante nesse caminho, no qual Deus nos colocou, e unânimes, juntos, nos ajudando uns aos outros para alcançar nossas metas. Que Deus os guarde e os abençoe. E vamos encerrar com o reverendo André Cruz aqui, para continuar meditando, orando a Deus, e que o seu Espírito se agrade desta atividade, se agrade das orações, dos cânticos, e se agrade de todo o nosso ser. E que sejamos abertos para Ele, para que o seu Espírito nos ensine Sua palavra, nos corrija, nos abençoe, nos fortaleça, nos cure e nos dê tudo o que viemos buscar nesta ocasião. E saiamos com o nosso peito ardendo. Ah, Senhor, falaste a mim, me deste o que eu necessitava. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Contentes, regozijados, glorificando a Deus. Conosco o reverendo André Cruz Galego para continuar.